Mas vamos começar do começo. Primeiro de tudo, o que é, cientificamente falando, autoestima? Autoestima tem a ver com o valor que nós atribuímos a nós mesmos, ou seja, o apreço, o gosto, o quanto a gente se aprecia, o quanto a gente gosta. Eu achei muito interessante, alguns autores falam sobre o gostar de estar, ou seja, o gostar de estar aonde? Dentro da gente, ou seja, com a gente mesmo, na nossa própria companhia. Então, quer dizer que tem a ver com o apreço pelo self, ou seja, o quanto eu me valorizo, o quanto eu até mesmo me conheço. Porque a autoestima é uma parte do autoconceito, ou seja, de como nós nos conceituamos, como nós nos definimos. A autoestima é uma parte disso. Outra coisa bem importante que a gente quem fala sobre isso, e eu estou me baseando nos conceitos mais abrangentes do Cast e Burkle, pensando aí nesses autores, eles vão definir a autoestima desse jeito. E aí, gente, é que começa o nosso desafio. Porque quando a gente pega a definição, aí tem vários senões, vários senões. Primeiro de tudo, tem dados, por exemplo, mostrando que, hoje em dia, a autoestima se tornou um conceito extremamente estudado na década de 80 e 90. Depois, nos primeiros anos, dos anos 2000, ele deu uma decaída um pouco. E no início dos anos de 2010, dados começaram a mostrar que talvez a gente se direcionou de uma forma um pouco errônea, às vezes, para a autoestima. Talvez a gente não olhou suficientemente, sabe, para a complexidade do conceito. E que as pessoas acabaram muito com aquela ideia de você pode ser o que você quiser e perdendo um pouco o conceito em si. Porque o conceito em si de autoestima, ele fala sobre a aceitação de quem a gente é. E não só as coisas legais, ou seja, não só uma ufanação ou um super elogio da nossa das nossas qualidades, sabe? Ou seja, gostar de mim mesmo ou valorar a mim mesmo significa, antes de mais nada, que eu faço um empreendimento para me conhecer e integrar essas características minhas. Então, por exemplo, saber sim as coisas nas quais eu sou boa, as coisas nas quais eu consigo ter um bom desempenho, mas também, principalmente, conhecer aquelas coisas nas quais eu não sou tão boa. E aí, até investir nelas, se for o caso, vocês vão ver que isso está lá nas dicas, ou aceitar. Então, no fim das contas, tem toda uma discussão também que muitas vezes, no senso comum, autoestima tem sido confundido com autoimagem. Então, muitas vezes, as pessoas têm confundido o valor pessoal seu com a sua aparência. Ou seja, eu só posso gostar de mim se eu preencher determinados padrões de beleza, de estética, de poder, de status, de características sociais, de convivência ou N outras. E que está diretamente associado com essa ideia da aparência. Esse é um outro conceito. O conceito de autoimagem, que tem a ver com como eu me vejo, é distinto do conceito de autoestima. Um autor que vai falar sobre isso e que é muito citado na literatura é o Diderix. Ele vai dizer que o nosso autoconceito, ele é construído, e a autoestima é uma parte desse autoconceito, ele é construído em cima de dados do reconhecimento e das características familiares, amigos, hobbies, a aparência, sim, educação e ou trabalho e esportes. Ou seja, o nosso autoconceito tem a ver com eu me construir um conceito sobre mim, certo?
E a autoestima é a parte desse autoconceito no qual eu estou, então, valorando, dizendo se isso é bacana ou não é bacana. Isso que eu construí com base nessas instâncias que o Diderix fala. Isso é muito interessante, vocês percebem? Porque, por exemplo, então quer dizer que quando nós, como sociedade, focamos excessivamente em uma dessas instâncias, por exemplo, a aparência física, que é um dos pilares, sim, a gente acaba associando a nossa autoestima a uma das partes do que constrói a minha avaliação, a minha característica, as minhas características. Por exemplo, isso também poderia estar focado numa perspectiva de trabalho. Se nós tivermos, por exemplo, pacientes, ou no nosso caso, ou conhecidos, que estão sistematicamente avaliando o seu valor pessoal com base na sua performance de trabalho, por exemplo, isso também é parcial. Então, nós também teríamos aí o desenvolvimento de uma autoestima que não é global, ou seja, que não é saudável, porque ela não é desenvolvida com base em todos os pilares que constroem o autoconceito. A autoestima preocupante é sempre a autoestima baixa. A autoestima saudável, ela não é aquela pessoa que se ufana, sabe? Aquela pessoa que se acha, ela não tá na categoria da autoestima alta demais. Por quê? Porque, na verdade, ela tem o problema de que ela não consegue enxergar os próprios defeitos. Porque se nós passamos a nos colocar acima das outras pessoas, isso não significa que a nossa autoestima está bem. Vocês vão descobrir que essa é uma estratégia bastante comum das pessoas que têm baixa autoestima. A necessidade de se colocar ou de parecer melhor do que as outras pessoas.